A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Que bom estar com você. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e é uma grande satisfação iniciarmos juntos mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá, este grande santo da nossa igreja, lá da Espanha, padre canonizado por São João Paulo II, fundador da Opus Dei. Neste livro, intitulado Amigos de Deus, nós temos 18 homilias de São José Maria Escrivá, uma verdadeira riqueza. E estamos aqui, de segunda a sábado, meditando com você, refletindo com você este conteúdo maravilhoso. Acolhemos a você que está conosco pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Spotify. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, a rádio da Diocese de Quixadá, festejando o seu jubileu de 50 anos. Bem-vindo, ouvinte da Rádio do Bem, é muito bom estar com você nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite. É a primeira vez que você está nos ouvindo pela Cultura FM? Então, fique fiel aqui neste momento. De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite, nós estamos aqui com você na Rádio Cultura de Quixadá, levando até você esse momento de reflexão, de meditação, com as homilias de São José Maria Escrivá. No sábado, nós entramos na programação da tarde da Rádio Cultura. Mais cedo, então, aos sábados, às 4 da tarde. Abraçamos a você que nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, o YouTube da paróquia, o Facebook da Pascom, da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, levando este conteúdo a você sempre a partir do meio-dia, colocando à sua disposição. E é claro, nós queremos abraçar com muito carinho aqueles que acompanham ao vivo este nosso momento de meditação. Você que está acompanhando em outros horários, através de outras plataformas, você que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá, se você deseja interagir conosco, falar diretamente, deixar sua reflexão, seu pedido de oração, faça como a nossa querida Cristina. Oi, Cristina! Quanto tempo, Cristina? Tudo bem? Um abraço ter você aqui conosco, com alegria, Cristina. A Carla, a Claudiana, a Netinha, povo bom que já tem o seu lugar reservado aqui em torno da mesa do Senhor, alimentados pelo seu amor. Para estar ao vivo conosco, de segunda a sábado, a partir entre 9 e 9h30 da manhã, entre 9 e 9h30 da manhã, pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Você já é inscrito no nosso canal do YouTube? Então entra lá no YouTube, procura Comunidade Mariana Boa Semente, toca o botãozinho inscrever-se, não paga nada, você sabe, é muito simples, e ativa também o sininho das notificações. Então você vai ser avisado sempre que a gente entrar no ar, sempre que um novo conteúdo for publicado. Não é possível estar conosco entre 9 e 9h30 da manhã? Então você tem todas estas possibilidades no horário que foi mais conveniente para você. Hoje uma pessoa me procurou, disse que escuta às 2 da madrugada o Amigos de Deus. Bendito seja Deus, um abraço a você, meu irmão, que na sua madrugada reserva um tempo para escutar a voz do Senhor. E vamos então nos colocar em oração para iniciarmos nosso momento de hoje. Já estamos na 6ª homilia de São José Maria Escrivá. Quantas pessoas você já convidou para estar conosco neste momento diário? Você tem divulgado entre os seus amigos, entre as pessoas da sua família, aquelas pessoas que trabalham, que estudam com você, que servem com você na igreja? Faça isso, divulgue o bem, é muito importante. Na primeira homilia nós falamos com a ajuda deste grande santo espanhol sobre a grandeza da nossa vida. Na segunda, sobre a liberdade. Na terceira, nós refletimos sobre o tempo. Na quarta, sobre o trabalho. Na quinta, sobre as virtudes. Veja quanta riqueza! E tudo isso está à sua disposição nas playlists das nossas páginas no YouTube, no Facebook e no Instagram. É só você conferir. E estamos agora na 6ª homilia, falando sobre humildade. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezamos durante esta sexta homilia, refletida aqui diariamente, com uma oração muito linda, muito bonita, muito profunda de outro grande santo da Igreja. Estamos, neste período, acompanhados por Santo Antônio Maria Claret. Reze conosco. Peça o crescimento na fé, na esperança, no amor, numa vida totalmente abandonada em Deus, na amizade com Deus. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. Espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais segurança. Amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais ardor. Arrependo-me, Senhor, mas fazei que me arrependa com mais força. Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça? Faça essa oração. Nesta sequência que nós estamos da sexta homilia, nós estamos buscando pela humildade ouvir a Deus. O que fazer para ouvir a Deus? Como é importante conhecer o querer de Deus para a nossa vida. Por isso, peça comigo: que quereis que eu faça, Senhor? Eu vos suplico, que quereis que eu faça? Ensinai-me a cumprir a vossa vontade, porque sois o meu Deus. Concedei-me um coração atento. Hoje a palavra de Deus, para você que está ao vivo conosco, fala da importância da vigilância. Quando o Senhor vier ao nosso encontro, ou no momento final da nossa vida, ou no final dos tempos de todas as vidas, como Ele deseja nos encontrar firmes na fé, na esperança e no amor, na prática do bem, com humildade, em santidade. Para isso nós precisamos ter este coração atento. É por isso que nós estamos pedindo isso. Peça comigo. Somos tão dispersos, tão distraídos. Vamos vivendo sem parar para refletir o que Deus quer para nós. Estamos no mês das vocações. A voz de Deus é muito importante. Precisamos ouvir a Deus. Peça comigo. Concedei-me, Senhor, um coração atento para discernir entre o bem e o mal. Pai, dai-me humildade. Primeiro pedido. Depois nós vamos pedir mansidão, castidade, paciência, caridade, mas começamos pela base. Por esse coração esvaziado, para por Deus ser preenchido, agraciado, abençoado. Então peça: Pai, dai-me humildade, mansidão, castidade, paciência e caridade. Ensinai-me a bondade, a ciência e a disciplina, e dai-me a imensa riqueza do vosso amor,
e da vossa graça. Meu Deus, meu Jesus, com todo o meu ser quero viver na cruz morrer, da cruz não descer por minhas mãos. A cruz é a obediência plena, total, incondicional. Quando nós rezamos assim, nós estamos dizendo, diga entendendo, meu Deus, meu Jesus, com todo o meu ser quero viver na obediência total, incondicional à vossa vontade, seja ela qual for, mesmo que passe pela contrariedade. Isso é rezar, dizer, quero viver na cruz. Na cruz morrer, sim, quero morrer na vossa vontade. Como Jesus, que não se faça a minha vontade, mas a vossa vontade, tudo está consumado. E da cruz não descer por minhas mãos. Estar na vontade de Deus, permanecer na vontade de Deus, não sair da vontade de Deus. Mesmo que ela seja um desafio, um sofrimento, uma dificuldade, que não saiamos dela pelas nossas mãos, mas pelas mãos dos outros, como Jesus foi ajudado por Simeão, por Verônica, de alguma forma consolado ali na cruz pela presença de Nossa Senhora, de João, por que não dizer até do bom ladrão que na última hora se abre a conversão? Mas reze comigo, meu Deus, meu Jesus, eu quero permanecer na cruz, na obediência incondicional e radical, somente saindo dela, concluindo a minha passagem por ela, depois de ter consumado o meu sacrifício. E aí é a entrada na glória. É ir até o fim, na vontade de Deus, para viver para sempre com Deus. E concluímos assim com esta oração de Santo Antônio Maria Claret. Quanto a mim, reze, quanto a mim, jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fez alguma coisa boa? Fez o bem? Dê glórias a Deus. Fez alguma coisa errada? Cometeu pecado? Caiu? Peça perdão a Deus. A culpa foi sua. Não coloque a culpa nos outros, menos ainda em Deus. Não devemos nos envaidecer. Não devemos nos gloriar por nada além da cruz de nosso Senhor, da salvação que Ele nos proporcionou. E é na cruz de nosso Senhor que nós dizemos a Deus, Pai, que estamos para o mundo crucificado e o mundo crucificado para nós. Não somos do mundo. Estamos, mas não somos do mundo. Se você deseja tudo isto também, diga agora o seu amém. Escreva, fale, diga amém. Eu desejo tudo isto também. Meu Deus, eu desejo tudo isso também. Meu Senhor, eu desejo tudo isto também. Se é isto tudo que você deseja, diga o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Convide mais alguém, estamos abrindo
o livro Amigos de Deus, na página de hoje, concluindo essa pequena sequência. Estamos ainda no início desta sexta homilia sobre a humildade. Já tivemos 2 episódios na introdução. Estamos hoje concluindo a pequena sequência, importante sequência, onde São José Maria nos mostra a humildade como algo indispensável para ouvir a Deus. Para ouvir a Deus. Este é o título desta pequena sequência, que hoje tem a sua terceira parte, concluindo esse momento de nossa reflexão, ainda no começo da sexta homilia de São José Maria Escrivá. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, que está conosco, pode interagir através do telefone 88, é o código de área, 998378192. Está nos ouvindo? Na noite da Rádio Cultura? Mande uma mensagem para nós, diga quem é você, aonde você está, o que você está guardando no coração durante este momento de meditação. 88 é o código de área, 998378192. Está conosco pela internet, pelas redes sociais? Chame mais alguém, envia agora o link deste vídeo, desta transmissão, coloca aí nos seus grupos de amigos, através do WhatsApp, nos grupos de família, de igreja, de estudo, espalha este momento para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Vamos ouvir então São José Maria Escrivá. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Escreve o apóstolo São Pedro. Em qualquer época, em qualquer situação humana, não existe outro caminho para se viver vida divina que não o da humildade. Mas será que o Senhor se compraz na nossa humilhação? Não. Que conseguiria com o nosso abatimento aquele que tudo criou e mantém e governa tudo o que existe? Deus só deseja a nossa humildade, que nos esvaziemos de nós mesmos para nos poder cumular de bens. Pretende que não lhe levantemos obstáculos para que, falando à maneira humana, caiba mais da sua graça no nosso pobre coração. Porque o Deus que nos incita a ser humildes é o mesmo que transformará o corpo da nossa humildade e o fará conforme ao seu corpo glorioso, com a mesma virtude eficaz com que pode também submeter ao seu império todas as coisas. Nosso Senhor faz-nos seus, endeusa-nos com um endeusamento bom. Olha que bênção. Veja que ensinamento São José Maria está nos trazendo, reforçando mais e mais essa motivação para que nós cresçamos na humildade. Esta virtude essencial, indispensável para ouvir a Deus, para sermos amigos de Deus. Ele começa citando um trecho da primeira carta de São Pedro. Anote aí no seu caderno de oração. Veja que estamos sempre tendo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, como base dessas reflexões de São José Maria Escrivá. É assim que vivem os santos. A palavra de Deus tem sido a base da sua vida, o alicerce, a rocha. Você todos os dias lê a Bíblia? Em Maria, em Ângelo, em Augusto, querido Augusto,
Veja, é muito importante ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. E isso é ato de humildade. Quem lê a Bíblia demonstra que é humilde, porque está fazendo o que pode para ouvir a Deus. Quem não lê a Bíblia, quem não dedica tempo para isso, talvez ache desnecessário. Talvez pense que não precisa. Talvez esteja sendo orgulhoso. E com base na palavra de Deus, São José Maria diz, primeira carta de São Pedro, anote aí, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. É palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos. Escuta, Alana. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, quer dizer, Deus não consegue chegar até os soberbos, porque Deus respeita a nossa liberdade. E a pessoa que está mergulhada na soberba, no orgulho, ela acha Deus dispensável, descartável, secundário. A pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, tem a Deus como um figurante na sua vida e não como protagonista, como personagem principal, central. Então Deus não alcança o soberbo, não porque não queira, mas porque respeita a sua ilusória autossuficiência. Você já tentou ajudar a alguém que não quer ajuda? É ou não é difícil? Já aconteceu com você? Você quer aconselhar alguém e a pessoa diz, eu não preciso de conselho. Já passou por alguma situação assim? Não, mas deixa eu dizer, eu sei o que é melhor para mim. Respeite a minha liberdade. Esse é um coração soberbo. Porque por mais que você e eu sejamos inteligentes, tenhamos uma noção sobre a vida, é sempre bom ouvir uma opinião, ouvir um conselho. Ter a delicadeza, a gentileza, a abertura de coração para dizer, pois não, meu irmão, pois não, minha irmã. O que é que você gostaria de me dizer? Agora, quando a pessoa se fecha, é difícil. Como é que você vai aconselhar alguém que não quer escutar? Como é que você vai conduzir a alguém que não quer lhe ouvir? Por isso Deus resiste aos soberbos. Uma pessoa está caída no chão, levou uma topada. Você ia na rua, andando, e uma pessoa do lado tropeçou, caiu. Aí você prontamente, delicadamente, correu ao encontro da pessoa e disse, posso ajudar? E a pessoa se limpando, não, obrigado, tá tudo bem, olha lá. Talvez estender a mão e dizer, meu irmão, muito obrigado, por favor, me ajude a levantar, seria uma atitude de humildade. Mas por um coração orgulhoso, soberbo, até envergonhado porque levou aquela queda, não precisa não, foi nada demais. Você já está entendendo. Quando Deus nos ver cair, Ele corre ao nosso encontro. Mas se Ele encontra um coração soberbo, um coração orgulhoso, um coração que vai dizer, não teve nada demais, é assim mesmo que acontece, e vai persistindo naquele erro, naquele caminho errado, esse coração não pode ser, por Deus, ajudado. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Você quer a graça de Deus? Você que está agora, não importa o dia, não importa a hora, Deus permitiu que fosse agora. Você que está nos acompanhando, nos vendo ou nos ouvindo,
pela internet, ouvindo pela Rádio Cultura nesta noite, você quer a graça de Deus? Você precisa da graça de Deus? Você reconhece isso? Deus dá a sua graça aos humildes. Veja a importância, querida Carla, querida Alana, querida Netinha, querido ouvinte da Cultura FM 102.1, da humildade. Quem cultiva a humildade desfruta da divina bondade. Escreve aí, para você não esquecer. Quem cultiva a humildade desfruta da divina bondade. Sim, quem cultiva a humildade desfruta da divina bondade, desfruta da bondade de Deus. Se abre à graça de Deus, se abre à bênção de Deus, porque Deus dá a sua graça aos humildes. É isto que o apóstolo São Pedro deixou escrito para mim e para você. E isto foi escrito há muito tempo atrás, mas diz São José Maria que vale para qualquer época. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Deus não muda, gente. Deixa eu lembrar para você, Deus não muda. Deus não ficou no passado. Deus é presente e é a nossa garantia de futuro. Essa regra em que a humildade nos leva a desfrutar da divina bondade, esta realidade de que Deus, por mais que ame, queira ajudar, mas não pode fazer isso com os soberbos, com os orgulhosos. Esta verdade de que Deus dá a sua graça aos humildes, ela vale para qualquer época, para qualquer situação humana. Entende, Dinalba? Para qualquer situação humana. Guarde no seu coração, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, escuta o que São José Maria diz: não existe outro caminho para se viver vida divina que não o da humildade. Não existe, vamos dizendo de outras formas para isso ir iluminando o nosso coração, não existe outro caminho para viver com Deus em amizade que não o da humildade. Você quer ser amigo de Deus? Deus não consegue ser amigo dos soberbos. Deus cresce em amizade com os humildes. Não existe outro caminho para se viver com Deus em amizade, em proximidade, em intimidade, que não o da humildade. Quem quer ser amigo de Deus precisa ser humilde. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Dá a sua amizade. E eu volto a dizer, não é porque Deus não queira ser amigo daquele que é orgulhoso, daquele que é soberbo, mas é porque Ele não deixa. Você já tentou ser amigo de alguém que não quer a sua amizade? Já aconteceu isso com você na escola, no trabalho? É possível que no seu trabalho você tenha muitas pessoas que convivem com você, ou na igreja, ou na sua vizinhança. E alguém pergunta para você, você é amigo de fulano? Aí você diz, eu até já tentei. Mas é porque ele é muito orgulhoso. Ela é muito orgulhosa. E a pessoa continua a conversa e diz, mas como assim? Por que é que você diz isso? Não, porque eu comecei dando um bom dia, né? Porque normalmente para você se aproximar de alguém é uma saudação mais rápida, né? Opa, bom dia. E aí, o que aconteceu? Não, nem me respondeu. Eu foi encabulado. Ou então me respondeu, mas respondeu com a cara amarrada. Eu dei um sorriso, eu disse, bom dia. E aí, o que foi que ele fez? Ele nem olhou para mim e disse, bom dia. Foi passando.
E eu tentei outra vez, me aproximei e pedi uma informação, e a pessoa desconversou, disse, desculpa, é porque eu estou sem tempo e tal. Aí você percebe que aquela pessoa é orgulhosa, é soberba. Não dá para ser amigo de alguém assim. Deus resiste aos soberbos. Se você quer crescer com Deus em amizade, você precisa da humildade. Porque eu tenho que abrir espaço para que Deus chegue até o meu coração. Não existe outro caminho, meu irmão. Quando nós falamos em amizade com Deus, nós estamos falando em santidade, em viver vida divina. Você quer uma vidinha qualquer ou você quer a vida em abundância sobre a qual Jesus falou? Lembra o que Jesus disse? Eu vim para que todos tenham vida. Mas como eu e você poderíamos entender que era qualquer tipo de vida, ele disse, e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, e vida da melhor qualidade. Meu irmão, a vida da melhor qualidade é a vida da santidade. É a vida vivida na bondade, é a vida vivida com Deus em amizade. Esta é a vida de melhor qualidade. Hoje em dia se fala muito em qualidade de vida, não é? É só que a gente para numa qualidade de vida muito limitada. Boa, não, você ter onde morar, você ter o que comer, você ter o que vestir, você ter boas condições de saúde, sim. Quem é louco de dizer que isso não é uma qualidade de vida? Mas essa é uma qualidade de vida limitada. Por quê? Porque esta vida, onde você tem onde morar, onde você tem o que vestir, onde você tem o que comer, onde você tem boas condições de saúde, sim, é algo muito bom, é algo maravilhoso, mas é algo limitado, porque esta vida passa. Você concorda comigo? Mesmo que você tenha tudo isso aí, e louvado seja Deus se você que está nos ouvindo tem casa para morar, tem o que vestir, tem o que comer e tem boas condições de saúde, por exemplo, tem o dinheiro suficiente para sobreviver, ótimo, você tem uma boa qualidade de vida, mas deixa eu dizer para você, esta vida vai passar. E se esta vida, que pela bondade de Deus, pela graça de Deus, com os seus esforços, está sendo uma vida de qualidade, mas não lhe garante a eternidade, você precisa ter mais humildade e perceber que existe uma outra e mais alta qualidade, que se chama santidade. É esta vida divina em nós que São José Maria está indicando. Eu quero viver esta vida divina. Você quer a vida de Deus em você? Você quer ter a paciência de Deus? Você quer amar como Deus ama? Você quer ter coragem com a força de Deus em você? Você quer tudo isso? Sim ou não? Você quer ter a certeza que se morrer, volta a viver? Isto é ter a vida divina em você. Você quer que Deus viva em você? Você quer olhar para as pessoas com os olhos de Deus? Olha que coisa linda, maravilhosa. Quando nós olhamos para as pessoas só com os nossos olhos, nós julgamos, nós desprezamos, nós criticamos, nós invejamos. É ou não é? Agora, quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós amamos. Você quer que as suas mãos possam agir como mãos de Deus? Isso é ter a vida divina em nós. Você quer pensar como Deus? Gente, eu quero. Eu preciso dizer para você, eu quero isso. Eu quero que
os pensamentos de Deus sejam os meus pensamentos, porque está na palavra de Deus, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Eu quero pensar como Deus. E Deus quer isso também, como o sino que está tocando. Deus diz: vem, vem, vem. Deus quer viver em nós. Deus quer que a sua vida divina esteja em nós. Você quer uma prova concreta disso? O seu batismo. Quem aqui é batizado? Levante a mão. Você levanta a mão e diz: desde que eu fui batizado, eu passei a ser por Deus habitado. Escreva isso aí. Desde que eu fui batizado, eu passei a ser por Deus habitado. Escreva. Lembra disso? Escreve aí. Desde que eu fui batizado, eu passei a ser por Deus habitado. O problema é que esta vida de Deus em mim é esquecida e não vivida. Como se você tivesse um hóspede, o Espírito Santo, que é Deus em nós. Ele é conhecido como hóspede da alma. É como se você tivesse um hóspede ignorado na sua casa. Você já pensou? Coisa triste. Mesmo numa imaginação humana, alguém pede hospedagem na sua casa e você diz: tudo bem. Aí você oferece o cantinho mais escondido. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Na minha casa, quando eu era criança, tinha um quartinho lá no quintal. A gente chamava o quarto do muro. Sabe aquele quartinho que a gente às vezes vai colocando coisas que não tem muita utilidade, né? Acaba sendo tipo uma despensa, mas era um quartinho mesmo. É o quarto do muro. São as minhas memórias de infância. Agora você imagina que você recebe esse hóspede e coloca no quarto do muro. Pode ser que exista uma dificuldade concreta, prática, que impeça essa pessoa de estar em um local mais importante. Mas você há de convir comigo que isso, ao mesmo tempo, sinaliza uma falta de valorização. Esse é o problema. Desde que fomos batizados, fomos por Deus habitados, mas muitas vezes Deus por nós é ignorado. E por mais que Ele queira conceder a vida dele para nós, Ele veio morar em nós. Deus está em mim, Deus está em você, meu irmão. Mas nós continuamos vivendo a nossa vidinha, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. E aí, para que nós possamos viver a vida divina, nós temos que ter a humildade de ir lá no quarto do muro e dizer: oh, meu Deus, por favor, venha para a sala principal. Entende, Regiane? Dizer para Deus, Verônica, dizer para Deus: meu Deus, venha para o centro da casa. Eu tenho a humildade de dizer que o lugar central é do Senhor. Venha orientar a minha vida, venha conduzir a minha vida, venha viver na minha vida. Por isso, São José Maria está dizendo que não existe outro caminho para se viver vida divina, vida na amizade com Deus, vida na graça de Deus, vida com a força de Deus, se não for através da humildade. Quando a gente começa a falar sobre isso, e aqui vem uma explicação muito importante que São José Maria traz para nós. A gente, quando pensa em humildade, a gente lembra de humilhação. E existe uma relação, sim. Existe uma relação entre humildade e humilhação. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Meditar sobre isso aqui com São José Maria Escrivá.
Quais as relações entre humildade e humilhação? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas existe uma relação. Por exemplo, a humilhação é para a humildade uma forma de constatação. Se você quer saber se é humilde, você verifica isso quando passa por uma humilhação. Se quando você passa por uma humilhação, você fica indignado, você fica irritado, esse é um sinal de que você ainda não é humilde o suficiente. Se uma pessoa, ao falar com você, lhe rebaixa, lhe humilha, e você se sente rebaixado, é porque você se sentia elevado. Você está entendendo? Só se sente rebaixado quem se sente elevado. Se você já se reconhece lá embaixo, não tem como alguém lhe rebaixar mais. Você já está lá embaixo. Agora, atenção, isso não é o famoso e triste complexo de inferioridade, porque isso já é um defeito, não é uma virtude. Uma pessoa que se acha a pior de todas, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor nenhum. Isso de uma forma extremamente negativa, isso não é humildade. Isso é um rebaixamento distorcido. Não estamos falando nisso. Nós estamos falando que uma pessoa que se reconhece pequena, limitada, frágil, mas muito amada por Deus e valorizada por Deus, essa pessoa não se abala quando uma outra tenta lhe rebaixar. Até porque não pode lhe rebaixar, porque ela já se sente baixa. Olha esse termo baixa, como é interessante. Quando São José Maria, na primeira parte dessa sequência, para ouvir a Deus, se referiu a Nossa Senhora, olha o termo que ele usa aqui na tradução. Diz que Nossa Senhora cantou as maravilhas que Deus realizou na vida dela, dizendo que ele, Deus, pôs os olhos na sua baixeza. Veja, não tem como ninguém rebaixar alguém que reconhece a sua baixeza. Você já se reconhece baixo. Você já tem aquela consciência que São José Maria falou também na primeira parte dessa sequência. Olha, ele diz assim: temos que compreender que não valemos quase nada. O que nos dá valor é a graça de Deus em nós, é a marca de Deus em nós. Então, por isso que aí, você está entendendo? Existe uma relação entre humilhação e humildade, porque a humilhação serve para a humildade como constatação. A humilhação serve para a humildade como um caminho de maturação. Em que sentido? Uma pessoa, para crescer na humildade, isso é desagradável de dizer, mas é necessário. Uma pessoa, para crescer na humildade, ela precisa, muitas vezes, ser humilhada para ser rebaixada no nível real. Vamos entender isso aqui, porque isso tudo, meu irmão, minha irmã, nos ajuda a compreender o que São José Maria está dizendo, que Deus não se alegra com a nossa humilhação. Deus não gosta que a gente seja humilhado. O problema é que às vezes Deus precisa permitir isso para que a gente reconheça a nossa realidade e cresça na humildade. Por exemplo, uma pessoa que acha que não precisa de Deus. Muito pior, uma pessoa que acha, muito pior, entenda o que eu quero dizer, pode ser que ela nem tenha a fé, não tenha essa compreensão religiosa, etc. Mas tem gente que acha que não precisa de ninguém. Já conheceu alguém assim que acha que não precisa de ninguém? Que acha que se basta? Desculpa eu perguntar, mas você é assim? Eu corro o risco de pensar assim, de ser assim. De me achar autossuficiente, que não preciso de ninguém, que eu dou conta. Para ajudar
alguém assim. Para levar para o céu alguém assim. Deus permite que essa pessoa passe por humilhações. Não que isso agrade a Deus, mas Deus permite. Mesmo que isso de alguma forma o desagrade, não lhe dê prazer, porque Deus não se compraz da nossa humilhação, mas Ele permite para a nossa santificação. Você que é pai, você que é mãe, você já levou o seu filho alguma vez em um médico para tomar uma injeção? Para receber um tratamento, colocar um soro, tomar uma medicação desse tipo? É bem possível que você já tenha passado por isso. Aquilo lhe agradou? Você ficou contente de ver seu filho chorando porque estava tomando aquela injeção, tendo que colocar aquele soro na veia? Isso trouxe prazer para você? Claro que não. Eu estou perguntando, mas sabendo que a resposta é óbvia? Claro que não. Mas por que você permitiu um negócio daquele? Por que você permitiu que aquele enfermeiro, que aquela enfermeira espetasse aquela agulha no braço tão amado do seu filho, da sua filha? Isso lhe trouxe prazer? Não! E por que você deixou? Porque era necessário. Para o bem dele, para o bem dela. Para que ele ficasse sadio, para que ela ficasse sadia. E nós estamos sadios quando estamos humildes. Quando estamos humildes. A netinha está dizendo que já fez isso várias vezes e doeu mais nela do que nos seus filhos. Dói em Deus. Deus se compadece das nossas humilhações. Quando alguém mete a cara na parede. Conhece alguém que achava que era dono do mundo e deu com a cara em alguma parede aí, vida fora, e se esborrachou e está passando a maior pindaíba do mundo? Você acha que essa humilhação pela qual a pessoa está passando agrada a Deus? Você acha que Deus está rindo com isso e dizendo: ah, eu avisei, eu tinha dito, não quis ouvir? Não. Aquele pai da parábola do filho pródigo, você acha que ele ficou feliz de ver o filho voltando, cheio de molambos, mal cheiroso? É uma humilhação. Um menino que nasceu num berço de ouro, não conseguia mais nem comer a comida dos porcos. Que humilhação tremenda. Você acha que isso agradou aquele pai? Não. Mas foi necessário. Então, quando a gente está falando sobre humildade, não significa que Deus queira a nossa humilhação. Porém, se somos soberbos, se somos orgulhosos, para que não venhamos a nos perder, para que não venhamos a nesta vida sofrer mais do que deveríamos sofrer, nós precisamos muitas vezes padecer. Precisamos muitas vezes passar por situações de humilhação. Deus não quer a nossa humilhação. Deus só deseja a nossa humildade. Deus só deseja a nossa humildade. Mas Deus vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Vai mover céus e terra para que nós nos esvaziemos de nós mesmos. E isso, tantas vezes, só acontece quando nós somos humilhados. Muitas vezes só somos esvaziados quando somos humilhados. Escreve, para não esquecer. Muitas vezes. Só somos esvaziados quando somos humilhados. Nós temos histórias de santos. Santo Inácio de Loyola, por exemplo,
era militar, se achava dono de si. Depois de ser gravemente ferido, estando em um hospital internado e pela doença humilhado, se esvaziou e se deixou ser por Deus agraciado, abençoado, santificado. Você está entendendo? Deus quer a nossa humildade e move todas as situações possíveis para que nos esvaziemos de nós mesmos e Ele possa nos cumular de bens. Você sabe por que é que Deus não nos enche mais de bens, de graças? Porque não encontra espaço. No episódio de ontem, se você não estava conosco, dá uma conferida na história dos potes, dos baldes, dos jarros que nós falamos ontem. Deus só pode nos encher na medida em que nós nos esvaziamos. Por que é que Maria é a cheia de graça? Porque é a humilde escrava do Senhor. Por isso Deus quer que nos esvaziemos de nós mesmos. Lembra Jesus? Renuncie a si mesmo. Se esvazie de si. Para que Ele possa nos encher de bens. Se nós levantamos obstáculos, se nós colocamos barreiras, Deus não pode, por mais que queira, porque Ele respeita a nossa liberdade. E por isso Ele espera a nossa humildade para encher abundantemente o nosso pobre coração. Se você já se acha forte, Deus não pode me fortalecer. Você lembra o que São Paulo diz? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem me fortalece é Deus. Então tem que ter sempre essas duas realidades unidas. Eu me reconheço fraco, mas reconheço que Deus, que é forte, me ama e quer me fortalecer. Porque senão também eu paro só na minha fraqueza. Eu sou muito fraco, por isso que eu vivo pecando. É porque eu sou muito fraco. Não, calma. Tudo bem, você é fraco. É mesmo, você é fraco. Eu sou fraco, nós somos fracos. Mas quando somos fracos e reconhecemos que somos fracos, aí é que somos fortes. Porque Deus nos enche com a sua força, com a sua graça, com a sua bênção. É só a gente não levantar obstáculos. Não dizer, por exemplo, que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para rezar, que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para ir à missa, que não precisa se confessar. Olha aí, quantos obstáculos a gente pode ir levantando como sinal da nossa soberba, e Deus resiste aos soberbos. É por isso que eu tenho que compreender, e concluímos assim o episódio de hoje. O mesmo Deus que nos anima a sermos humildes, olha que coisa linda, encerrando este episódio de hoje, uma citação de Filipenses capítulo 3, versículo 21. Anote para você conferir na sua Bíblia. Filipenses 3, versículo 21. Escuta, que coisa linda. Já vamos rezando com isso. O mesmo Deus que nos incita, que nos anima, que nos motiva a ser humildes, é Ele que transformará o corpo da nossa humildade e o fará conforme ao seu corpo glorioso. Você está entendendo? Se nós vivermos isso nesta vida, se através da humildade nós formos crescendo na relação com Deus em amizade, Ele vai colocando em nós a sua divindade. Na nossa pobre humanidade, Deus vai colocando a sua divindade. E um dia, após a morte, nós vamos estar na glória de Deus. E na ressurreição nós vamos receber um corpo glorioso como o corpo de Jesus, como o corpo de Nossa Senhora. Veja que promessa, é palavra de Deus. Ele transformará o corpo da nossa humildade e o fará conforme ao seu corpo glorioso, com a mesma virtude eficaz com que pode também submeter ao seu império todas as coisas. E São José Maria encerra assim: Nosso Senhor faz-nos seus.
Você quer ser de Deus? Eu quero ser de Deus. Sejamos humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus faz nos seus. Endeusa-nos. Tem um endeusamento mau e um endeusamento bom. Já falamos isso lá atrás, em outros episódios. Mas São José Maria está dizendo que Deus endeusa-nos com um endeusamento bom. Você já endeusou alguém? A gente até critica quando diz assim, fulano também fica só endeusando aquela pessoa. É quando você fica fazendo daquela pessoa mais do que o que ela é, não é isso? Você está endeusando, é como se aquela pessoa fosse Deus. Tem esse sentido. Quando você diz que alguém endeusa outra pessoa, ela eleva, até de uma forma exagerada, a outra pessoa. Mas Deus faz isso conosco de um jeito adequado, de um jeito bom. Deus nos endeusa. Deus nos eleva à sua própria vida, a pensar como Ele, a olhar como Ele, a falar como Ele, a agir como Ele, a amar como Ele. Lembra o mandamento, resumo que Jesus diz em João capítulo 15? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é possível. Você já pensou você ter a capacidade de perdoar como Deus? Alguém faz uma coisa com você, aí você, não, eu não consigo perdoar, e alguém diz assim, mas veja, Jesus disse, não é? Eles não sabem o que fazem. Perdoai 70 vezes 7. Aí o que é que você diz? Ah, mas ele é Deus. Eu não sou Deus. Já disse isso na hora de raiva, quando pensa em alguma coisa que fizeram com você? Não, isso aqui não dá para perdoar, não. Mas veja, Deus, eu não sou Deus. Olha, mas Deus quer lhe endeusar. Deus quer me endeusar. E eu vou conseguir fazer coisas que só Deus faz. A prova que nós temos disso? Os santos. Se você olha para a vida dos santos, você vê nos santos Deus agindo. Se você olha para São Vicente de Paulo, que vamos comemorar no mês que vem, Santa Teresa de Calcutá, você vai vendo Deus neles vivendo. Senhor, dai-me esta graça. Conceder essa graça a todos que estão conosco agora também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma Ave Maria concluindo o nosso momento de hoje. Pelas suas intenções, pelas nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. A gente se encontra no próximo episódio. Não saia sem deixar seu comentário. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.